Galera, finalmente saiu! A parte 7 de Jojo Steel Ball Run está entre nós. E eu não podia deixar de fazer um vídeo sobre essa parte, meus amigos. Então já se acomoda aí na cadeira, vem comigo conferir o resumo da melhor parte de Jojo. Bom, o anime começa com um novo Jojo da vez, o Johnny Joestar, dando um contexto para nós da época onde Steel Ball Run se passa. Basicamente, nós estamos no século XIX, onde os Estados Unidos da América estão no ápice da exploração a oeste do continente, mandando de vala todo e qualquer povo nativo que eles encontram pela frente. Falando em povos nativos, é nos mostrado um grupinho perseguindo um rapaz de tranças verdes. Os caras estão acusando o maluco de estar em posse de objetos do homem branco. Nisso, o bicho ativa o modo turbo e sai correndo, detalhe que o grupo estava a cavalo. Do nada ele some, mas nós vemos que na verdade ele se escondeu em um buraco. Ele puxa um jornal que fala sobre a corrida continental Steel Ball Run. Lá na cidade, o criador desse evento, Steven Steel, está dando uma entrevista explicando o que é Steel Ball Run. Basicamente é uma corrida que atravessa o continente norte-americano, indo de San Diego até Nova York. O percurso vai ser dividido em 9 partes. Cada parte tem uma parada específica e o prêmio é de 50 milhões de dólares. Enfim, o Jojo dessa parte aparece por alguns segundos, ele é deficiente e não consegue andar. Mais tarde nós veremos como que ele ficou assim. Outro personagem muito importante dessa parte aparece, ele está fazendo a sua inscrição na corrida, seu nome é Gyro Zeppelin. Para quem já assistiu Jojo sabe que esse sobrenome é bastante famoso na obra. Olha o sorrisão dele. O maluco que tava na fila vai mexer nas bolas de aço do Gyro e já toma uma pra ficar esperto. Meu mano Gyro pergunta pro gordinho atendente se o dinheiro tá certo. E ele verifica, e tá faltando 20 dólares. O Gyro fala que foi aquele maluco que pegou o dinheiro, e por livre e espontânea pressão o cara devolve. O atendente chama a polícia e o cara é levado. Mas antes ele puxa o cano pro Gyro e fala que se dependesse dele o cara já tinha ido de base. E fica ameaçando o nosso mano, enquanto os PM tentam imobilizá-lo. O Gyro fala que não vai prestar queixa e pede para os PMs deixar o cara, mas também chama o maluco pro X1. O cara tenta jogar o verde dizendo que era trollagem, mas na hora que o xerife aparece ele tenta puxar a arma, mas o Gyro é mais rápido e lança sua bola de aço no braço dele. O cara mesmo assim tenta atirar, mas o seu braço vira apontando a arma para a própria cabeça e plau, atira. Detalhe que o Johnny estava assistindo tudo e ficou muito curioso com aquela bola de aço que gira. Ele vai até o Gyro e toca na bola, que faz as suas pernas funcionarem, mesmo que por um segundo, conseguindo ficar de pé. Desesperado, o Johnny tenta convencer o Gyro a contar mais sobre aquelas bolas, mas o cowboy ignora e sai andando com seu cavalo. O Johnny não desiste e vai atrás puxando até briga com o cara que estava no caminho dele. Mas o Gyro usa novamente seu poderzinho para prender a mão do Johnny numa viga de madeira, deixando o coitado pendurado. O Gyro explica que a rotação da bola não tem poder de fazer um cadeirante voltar a andar, mas depois do que viu, o Johnny fala que não vai desistir. Agora, o Johnny começa a explicar um pouco mais da sua história. Ele é filho de um fazendeiro criador de cavalos, e desde cedo gostou de cavalgar. Mas seu pai nunca se importou, ele já tinha um filho favorito, o irmão mais velho de Johnny, Nicholas, que infelizmente faleceu em um acidente e depois disso tudo mudou. Johnny começou a correr profissionalmente vencendo várias corridas. Ele era um prodígio. A cada vitória, mais e mais pessoas se reuniam ao seu redor, mais dinheiro, mais presentes. Porém, isso não durou muito. Um certo dia, Johnny foi ao cinema com a sua namorada, porém ele era muito arrogante. Por ser famosinho, ele decidiu furar a fila. Esse foi o seu grande erro. O rapaz que estava no começo da fila não gostou nada disso e começou a discutir com ele. Os seguranças vieram e o Johnny acusou o cara de puxar a briga. Com isso, o cara foi levado, mas revoltado ele puxou o ferro e atirou nas costas do Johnny, deixando ele paralítico. Enquanto ele estava internado, o Johnny percebeu que tudo mudou. O enfermeiro, a figura que deveria cuidar dele ali, o ignorava mesmo todo cagado. E ainda por cima estava roubando seu sangue. O enfermeiro fala algo pesado para o nosso prota. Mesmo sendo alguém tão famoso, ninguém veio visitar ele. Nem a sua namorada, nem mesmo seu pai. Agora ele era só um ex-jockey inválido. Depois disso, é mostrado que o Johnny foi se inscrever na Steel Ball Run, mas para isso ele precisa de um cavalo. Nas vésperas da prova, Gyro estava alimentando seu cavalo, que por curiosidade se chama Valkyria. Ele avista ao longe um cavalo arrastando o Johnny pelo chão. E tinha até plateia, os caras ali comentaram que o Johnny estava tentando montar aquele cavalo desde ontem. O Gyro comenta que nesse ritmo ele não vai conseguir montar, porém se ele conseguir, ele vai se tornar alguém capaz de superar qualquer desafio.
Nós vemos que o índio do começo do episódio também se inscreve na prova, ele usa uma esmeralda para pagar a taxa, seu nome é Sandman. O gordinho fala que no dia da prova eles vão coletar as impressões nasais do cavalo. É tipo uma impressão digital, só que do cavalo. O índio fala que não precisa, porque ele não vai usar cavalo, ele vai correr somente com as suas pernas. Enfim, o dia da prova finalmente chega e o pessoal já está reunido na praia fazendo os últimos preparativos. O narrador faz uma pequena apresentação dos favoritos para ganhar a corrida, começando pelo cowboy Mountain Team. Aqui, mano, vieram várias pessoas do mundo inteiro. Tem um cara da Mongólia e tem do Egito. E aqui nós vemos a contraparte do Avidol correndo com um camelo. Pra quem não sabe, Steel Ball Run se passa em um universo separado das outras partes de JoJo. No caso, da parte 1 até a parte 6 é um universo e da parte 7 até a 9 é outro. Então, vão ter sim personagens que são a versão alternativa de personagens que já apareceram em partes anteriores. E falando nisso, o último competidor apresentado é o Diego Brando. Bom, Steven Steele explica que a primeira etapa da corrida terá a distância de 16 km e terminará em frente a uma igreja católica. O vencedor receberá o bônus de 1 hora e $10 mil. Nessa primeira parte, os convidados poderão acompanhar a corrida de perto através de um trem que o Steven preparou. Nisso, chega o Johnny arrastado pelo cavalo dele. O Jairo vê aquilo e decide dar uma dica. O Johnny fez uma ótima escolha de cavalo. Os mais velhos são mais calmos e não se estressam com facilidade. E também diz que ele já tem tudo o que precisa para conseguir montar o cavalo. Aqui eu não entendi muito bem, o Johnny basicamente estica a mão pro cavalo e o mesmo vai até ele e roda o corpo do malandro que cai certinho nas costas do animal. Enfim, a corrida começa e logo o Jairo toma a liderança. Mano, do nada, 2 cavalos começam a se cabecear e tomam um capote, quase levando o Johnny junto. Nisso, o Diego começa a se aproximar do Jairo, mas junto dele o Avidol também se aproxima. Mano, olha o tamanho desse camelo, não é possível que um camelo seja tão maior que um cavalo. Enfim, o Avidol taca o camelo em cima do Jairo, que quase perde o equilíbrio. Ele usa sua bola de aço numa pedra, enquanto o Avidol vai tentando derrubar ele. Mas do nada, um monte de cactos aparece na frente do Avidol, que vai capotando em cima de todos, ficando fora da corrida. E eu não entendi o que aconteceu, como é que o Jairo sabia que tinha cactos ali? Enfim, ele segue em frente enquanto o Avidol fica para trás. Nisso, um personagem novo aparece desesperado, porque dormiu demais e perdeu o início da corrida. Mas ele não desiste, vai até a praia, pega um cavalo e começa a corrida. Seu nome é Poco Louco. Voltando à corrida, o Jairo continua na liderança e o Diego logo atrás. O Johnny, que está atrás do Diego, comenta que ele está cavalgando de um jeito muito estranho. Tipo, ele fica fazendo zigue-zague e do nada ele já está do lado do Jairo. O Diego explica que cada cavalo tem um tique, como balançar a cauda de um lado para o outro ou até balançar a cabeça, e isso pode ser um grande ponto fraco numa corrida. Ele conseguiu analisar o tique da Valkyria, a cada 8 respirações ela pende um pouco para o lado esquerdo enquanto corre, perdendo velocidade. Ou seja, se nesse exato momento o Diego acelerar o seu cavalo, aos poucos ele vai conseguir ultrapassar o Jairo, sem se esforçar muito. Ele fica de olho no tique da Valkyria e consegue tomar a liderança. Faltam 13 km para o fim da corrida e agora eles têm que passar por um rio seco. O Diego, que está na frente, vai pela ponte e o Jairo vai logo atrás. Conversando com o Diego, o Jairo saca do tique que seu cavalo tem e faz um bagulho absurdo. Ele usa suas bolas de aço na bunda do cavalo, fazendo ele saltar. E quando cai, quebra a ponte, fazendo com que o Diego não consiga passar. Com isso, o Jairo retoma a liderança. Voltando ao Poco Louco, ele alcança um grupinho que estava seguindo Sandman. Porém, eles chegam num penhasco. O Sandman pula para chegar do outro lado, mas os caras decidem dar a volta, com medo de machucar os seus cavalos. Lembrando que você será desclassificado da corrida se o seu cavalo ficar impossibilitado de correr. Não pode trocar. O Poco Louco olha o Sandman escalando o penhasco e tem um flashback. Um certo dia ele estava deitado de boas na grama só contando as nuvens. Seu pai, que estava trabalhando na roça, pergunta por que ele estava deitadão ali. O mesmo conta que uns dias atrás uma velha cartomante leu a sorte dele. Ela disse que os próximos 2 meses serão o período de vida mais abençoado da vida dele. Ele não precisa temer nada, nem hesitar. Com isso em mente, ele decidiu entrar na Steel Ball Run. Nós voltamos ao presente e ele decide pular o penhasco junto do cavalo, mas obviamente não dá certo e ele tá quase caindo. O Sandman vê aquilo e fala para ele utilizar uma corda como apoio. Ele faz. E caralho, eu coloquei muito forte, tá suportando o peso dele e do cavalo. Enfim, os dois conseguem atravessar o penhasco. Nós voltamos para a corrida principal, o Jairo continua na liderança e faltam apenas 6 km. Do nada, ele decide cortar caminho pela floresta.
Nisso, o Johnny e mais alguns corredores o seguem. Se liga em quem alcançou o grupinho, Pocoloco. Ele alcança o Johnny e juntos eles vão atravessando a floresta. O Pocoloco é pouco louco. Ele começa a cavalgar de olhos fechados. O Gyro vê aquilo e decide tomar providência. Ele lança suas bolas de aço em duas árvores na frente. Elas meio que dobram para ele passar, mas na hora que o Pocoloco vai passar, ele puxa as bolas de volta e as árvores derrubam o Pocoloco do cavalo. Queria saber como é que ele consegue fazer as bolas voltar para a mão dele, mas enfim. 2 minutos depois, Gyro sai da floresta e, para surpresa de todos, Pocoloco ficou preso no cavalo pelo pé e sai logo atrás. Steven Steele comenta que agora vem a parte mais difícil da prova, uma colina íngreme com uma queda de 50 metros e uma inclinação de 30 graus. Com isso, os cavalos vão ter que ir com cuidado. Nós cortamos para o Pocoloco dizendo para o cavalo dele ir com calma, quando do nada uma voz pergunta se ele está com medo. Daí ele lembra do que a velha cartomante lhe disse, então sem medo Pocoloco dispara tomando a liderança. Outros corredores tentam acompanhá-lo, mas seus cavalos acabam tropeçando e caindo. Pocoloco avança, mas devido a um solavanco, ele e o seu cavalo acabam caindo. E com isso Gyro volta à liderança. Porém, Pocoloco não está acabado. Do nada ele reaparece deslizando no cadáver de uma vaca Pique Charlie Brown Jr., novamente em primeiro lugar. Mas o Gyro não vai deixar barato. Com a sua bola de aço, ele tenta quebrar algumas pedras da montanha para que elas tirem o cadáver da vaca dos pés do Pocoloco. Mas quando ele joga a bola, o Sandman aparece e toma a liderança, ficando na frente do Pocoloco. Basicamente aquelas pedras só prejudicaram o nosso mano. A colina chega ao fim e faltam só 2 km para a corrida acabar. Na curva final, Gyro ultrapassa Pocoloco. Já dá até para ver a linha de chegada com uma multidão enorme ao redor. O Johnny dá os parabéns ao seu cavalo por ter aguentado até ali. Ele olha para trás e vê que o Diego está tomando posições, utilizando uma estratégia que ele chama de escudo de vento. Basicamente, ele está pegando o vácuo dos outros cavalos para ganhar velocidade. Com isso, ele alcança o Johnny. Mano, agora tudo é um nada. Faltam só 1 km para a chegada, os cavalos estão a todo vapor. A ordem está assim: Pocoloco, Gyro, Johnny e Diego. Porém, Sandman reaparece e toma a liderança. Ele tinha meio que pegado um atalho pelas montanhas. Faltam apenas 500 metros, todos ficam empatados a menos de um cavalo de distância do Sandman que está na liderança. O Johnny fica ao lado do Gyro e o mesmo elogia ele por ter conseguido o acompanhar. Ele pergunta se o Johnny já andou de navio e fala que os navios velejam utilizando ventos que vêm na direção contrária a eles, e diz que da mesma forma, ventos que vêm do México ajudam os cavalos a acelerar. Faltando apenas 100 metros, o Gyro usa suas bolas de aço em sua capa como se fossem velas de navio. Com isso, ele toma a liderança e vence a primeira fase da Steel Ball Run. E o episódio termina com o Johnny narrando que aquele dia foi a primeira vez que ele caminhou de verdade, o dia em que ele conheceu o misterioso Gyro Zeppelin. Mano, o que foi isso? Que anime, meus amigos! Muito bom! Steel Ball Run é a única parte de JoJo que eu li o mangá primeiro antes de ver o anime e está sendo uma experiência incrível. Não tenho do que reclamar. Algumas partes foram cortadas dos primeiros capítulos e outras foram modificadas. Eu particularmente não senti falta, e eu acredito que algumas cenas ainda vão aparecer mais para frente, mas enfim, eu não vou ficar pensando nisso agora. Eu adorei o episódio e é isso que importa. O que vocês acharam do vídeo? Eu espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa um like, se inscreve para não perder os próximos. Comenta aí o que você achou do episódio. Então é isso, até a próxima. Tchau!